Até meados do século XX, o Dia dos Namorados no Brasil não possuía a mesma relevância e celebração que conhecemos hoje. Antes da década de 50, não havia uma data comemorativa oficialmente reconhecida no país. Embora o 14 de fevereiro fosse celebrado como o Dia de São Valentim em outros países, sua observância no Brasil era bastante tímida. No entanto, em 1949, uma loja de São Paulo direcionada ao público feminino, as lojas Clipper, desempenhou um papel fundamental na transformação dessa realidade. Por meio de uma campanha publicitária inovadora e envolvente, essa loja introduziu o conceito de Dia dos Namorados como uma data para troca de presentes entre casais, inspirada no modelo de comemoração americano. Na época, as lojas de artigos de vestuário enfrentavam um período de baixas vendas durante o mês de junho, devido à ausência de datas comemorativas significativas nesse período. Essa iniciativa comercial rapidamente ganhou popularidade e se espalhou por todo o país, impulsionando a adoção do Dia dos Namorados como uma data significativa no calendário brasileiro. A partir de então, a celebração da data tornou-se uma tradição enraizada na cultura brasileira, marcada por troca de presentes, jantares românticos e demonstrações de carinho entre casais. Assim, o Dia dos Namorados no Brasil evoluiu de uma celebração discreta para uma das datas mais importantes do calendário comercial e cultural do país, graças ao empreendedorismo e à criatividade de uma loja pioneira em São Paulo. A hoje extinta Lojas Clipper, de propriedade do empresário cearense Nilo de Souza Carvalho, mostra o patamar da influência que exercia perante os brasileiros da época e como as boas campanhas de marketing são a alma do negócio. O publicitário responsável foi João Agripino da Costa Doria Neto, pai do empresário e ex-governador de São Paulo João Doria Júnior. Nilo importou a ideia de ter uma data específica para o Dia dos Namorados e a introduziu. O publicitário, então, encomendou uma campanha à agência Standard Propaganda para lançar nas lojas Clipper, voltada para as mulheres. Mas também a usou na exposição, lojas de departamento que tinham os homens como público-alvo, também de sua propriedade. Inicialmente, chamada A Capital, nasceu em outubro de 1921 na Rua Direita 51, em um pequeno estabelecimento especializado na venda de camisas para homens. Com apenas 160 metros quadrados e um capital inicial de 240 contos, começou sua jornada como uma modesta loja de roupas masculinas. No entanto, sua história não ficou limitada ao seu modesto início. Em 1927, a empresa passou por uma mudança significativa ao se transferir para um local melhor. Mais do que uma simples mudança de endereço, esse movimento marcou o início de uma revolução nos métodos comerciais da empresa. Foi nesse período que a empresa introduziu um sistema inovador de crediário, permitindo que os clientes comprassem mercadorias a crédito e pagassem em parcelas. Inicialmente, essa ideia foi ridicularizada por outros estabelecimentos comerciais, que não viam com bons olhos a ideia de conceder crédito aos clientes. No entanto, a empresa persistiu com sua visão e o sistema de crediário provou ser um sucesso. Em 1954, o sistema que antes fora ridicularizado tornou-se rotina no mercado varejista. A empresa ganhou apoio popular por ser pioneira nesse método, estabelecendo-se como um símbolo de inovação para o povo. Além disso, em 1940, deu mais um passo importante ao introduzir artigos femininos em uma filial especializada. Essa expansão de sua linha de produtos refletiu não apenas a capacidade da empresa de se adaptar às demandas do mercado, mas também sua visão empreendedora em busca de novas oportunidades de negócio. No geral, a inicialmente conhecida como A Capital e posteriormente como Clipper, é marcada por uma jornada de inovação e adaptabilidade, desde seu humilde começo até se tornar um símbolo de pioneirismo no mercado varejista. Sua trajetória é um testemunho do poder de visão empresarial e da capacidade de evolução. Durante o período de 1950 a 1954, as lojas Clipper viveram uma fase de expansão e consolidação como um dos principais nomes do varejo brasileiro. Uma das grandes contribuições para essa trajetória foi a vinda ao Brasil de John King Wilson, renomado alfaiate britânico que introduziu os elegantes ternos masculinos no estilo londrino. Além disso, a empresa investiu em propagandas discretas e inteligentes, educando o público sobre os benefícios de suas lojas. Essas campanhas contribuíram para consolidar a reputação da Clipper como uma marca confiável e inovadora. A expansão da empresa não se limitou apenas à capital, mas também alcançou diversas filiais no interior do país. A introdução da moda europeia feminina trouxe reconhecimento à exposição Clipper, estabelecendo-a como um dos mais importantes centros de moda francesa em São Paulo. Para atender a crescente demanda, a empresa investiu na construção de mais 2 prédios com 8 pavimentos cada, ampliando significativamente sua sede para 20 mil metros quadrados.
Essa expansão incluiu a instalação da primeira escada rolante de São Paulo, demonstrando o compromisso da empresa com a modernidade e o conforto dos clientes. Esses esforços culminaram no reconhecimento da Clipper como o maior e mais completo magazine da América Latina, consolidando sua posição como líder no mercado varejista brasileiro. Ao longo desse período de crescimento, a empresa demonstrou sua capacidade de adaptação e inovação, estabelecendo-se como uma referência no mundo da moda e do varejo. Durante a década de 1970 até os anos 1980, São Paulo testemunhou uma dinâmica econômica marcada por desafios e mudanças significativas. O salário mínimo nominal na região atingiu 5.900 cruzeiros, enquanto o salário mínimo real era de 3.642 cruzeiros, evidenciando as pressões inflacionárias que afetavam a economia. Apesar do aumento nominal do salário mínimo, o orçamento doméstico da classe trabalhadora não acompanhou esse crescimento de forma proporcional em relação a 1958. A inflação crescente pressionava as finanças das famílias, levando tanto os assalariados quanto os segmentos burgueses a recorrerem a prestações para satisfazer suas necessidades urgentes, sejam em relação ao lar ou pessoais. Nesse contexto, surgiram novas formas de vida na cidade, influenciadas pela urbanização acelerada e pelas transformações sociais. Um exemplo disso foi a construção do Minhocão, uma via elevada que modificou a dinâmica urbana, retirando os clientes da frente da loja, o que resultou em variações nos valores imobiliários e comerciais da região. Essas mudanças no panorama econômico e social não apenas refletiram as complexidades da vida urbana, mas também impactaram o valor e a dinâmica das lojas, incluindo aquelas pertencentes à Clipper. Diante desses desafios, a adaptação e a inovação tornaram-se essenciais para as empresas que buscavam prosperar em meio às incertezas e transformações da época. Modelo de negócios Canvas. Parcerias principais: fornecedores de roupas, investidores, jornais publicitários. Atividades principais: venda de artigos de moda masculina e venda de artigos de moda feminina. Recursos principais: modelos de roupas parisiense, propriedade intelectual, marca e sistema de crédito. Proposta de valor: não medir esforços para bem servir o público, oferecendo-lhe o máximo em troca do mínimo que possa despender. Sistema de crediário. Relações com clientes: atendimento ao cliente, canais, lojas físicas e filiais, segmentos de clientes, homens, mulheres e crianças. Estrutura de custos: funcionários, salário, assistência social, médico hospitalar, instrução profissional. Marketing: jornais, teatros e promoções. Manutenção da infraestrutura. Fonte de receitas: venda dos artigos de vestuário das diversas filiais. Análise política. O contexto político na última década de funcionamento das lojas Clipper era a ditadura militar, marcada por forte intervencionismo do Estado, com políticas econômicas voltadas ao mercado interno e aos bens de consumo duráveis, que não eram o foco das grandes varejistas. Esse governo também era caracterizado pela construção de grandes obras públicas, nem sempre bem planejadas, como o Minhocão, que alterou toda a paisagem e dinâmica urbana nos entornos do Largo de Santa Cecília. Além do aumento da arrecadação tributária nacional, aumento de impostos, que é desfavorável para empreendimentos, principalmente quando estes já estão com dificuldades. Análise econômica. No período da ditadura, houve um crescimento da dívida externa que acarretou no aumento da inflação nas décadas seguintes. Com isso, o poder de compra das pessoas caiu, fazendo com que o setor de varejo fosse prejudicado em vendas, ou que muitas pessoas recorressem ao sistema do crediário, mesmo que sem condições de poder pagar suas dívidas posteriormente. Análise demográfica. Fatores como mudança no direcionamento do fluxo de pessoas pelas obras da construção e inauguração do Minhocão, bem como o aumento do congestionamento local, fizeram com que a loja perdesse o movimento de clientes que estavam acostumados. Como última tentativa, tentaram apelar para um cartaz de propaganda de inauguração do Minhocão em 1971, com descontos atrativos e a possibilidade de pararem seus carros debaixo do viaduto elevado. Análise sociocultural. Em 1960, as lojas estavam muito bem inseridas na realidade cultural, sediando muitos shows e desfiles de grandes nomes da música popular brasileira, como Chico Buarque e Nara Leão.
Havia um ônibus gratuito da Breda que ligava a Praça do Patriarca até as lojas Clipper de Santa Cecília. Mas uma mudança no estilo de vida da cidade de São Paulo, como o carro, que se tornou o principal meio de locomoção, em grande parte pelas políticas de incentivo a bens de consumo duráveis, que materializaram, por exemplo, o elevado Costa e Silva, dificultou a permanência da marca. Ademais, houve uma mudança no estilo de consumo com a inauguração dos primeiros shoppings da cidade de São Paulo, em 1966, que só se intensificou na década de 70. Muitos varejistas migraram para esse setor a fim de se adequarem à nova realidade. Análise tecnológica. As lojas Clipper foram uma das primeiras a adotar o sistema crediário, o que era bem inovador, mas dependia do correto pagamento das dívidas por parte dos clientes. Devido aos altos índices de inflação, houve um aumento da inadimplência, o que pode ter corroborado para que a empresa ficasse no prejuízo. Agora, o que podia ter sido diferente? Considerando o histórico das lojas Clipper, é evidente uma combinação de fatores que conduziram ao seu declínio. Entre elas, é possível citar o excesso de bonificações e dividendos oferecidos pela empresa em uma época de intensa inflação e crise econômica. Embora seja essencial recompensar os acionistas e funcionários pelo sucesso da instituição, é crucial garantir que esses pagamentos não prejudiquem sua saúde financeira. Uma abordagem mais equilibrada e sustentável poderia ter sido implementada, considerando a capacidade financeira da empresa e estabelecendo metas realistas para a distribuição de bonificações e dividendos. Além disso, para lidar com o problema do calote do crediário e a influência da inflação, seria necessário reformular as políticas de crédito. Isso poderia envolver a implementação de verificações mais rigorosas de crédito, o estabelecimento de limites de crédito mais prudentes e a criação de planos de pagamento mais flexíveis para os clientes. Além disso, seria essencial monitorar de perto as tendências inflacionárias e ajustar os preços dos produtos de acordo, para mitigar os impactos negativos da inflação sobre os custos operacionais e a lucratividade. Outro fator que contribuiu para a falência das lojas Clipper foi a abundância de gastos com funcionários e marketing, inclusive com a realização de eventos e peças teatrais para promover o negócio. Uma análise detalhada dos gastos com marketing e folha de pagamento dos funcionários teria sido crucial para identificar áreas de otimização. Isso poderia ter incluído a revisão das estratégias de marketing para priorizar os canais mais eficazes e reduzir custos, bem como a implementação de medidas para melhorar a eficiência operacional e reduzir a necessidade de mão de obra excessiva. Também é importante ressaltar que a construção do Minhocão na cidade de São Paulo resultou em uma redução significativa no fluxo de pessoas em frente à maior unidade da loja, levando a uma diminuição notável na clientela. Para enfrentar os desafios decorrentes dessa mudança no fluxo de pessoas na região, teria sido crucial investir em estratégias de marketing mais adaptáveis e eficazes. Isso poderia envolver o direcionamento de campanhas publicitárias para atrair clientes de áreas próximas, o desenvolvimento de programas de fidelidade para manter os clientes existentes e a implementação de iniciativas para aprimorar a experiência do cliente. Outra possível abordagem teria sido considerar a realocação da loja para uma região mais movimentada. Sabendo tudo isso, podemos concluir que os fatores que levam uma marca tão importante naquela época a falir são dos mais diversos. Portanto, planejar e olhar além dos resultados são passos importantíssimos para uma marca se perpetuar no mercado. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado e até mais.